Olá pessoal, professor Edenilson, gravando a aula 8, matéria de prevenção e controle de riscos e perdas para o Colégio Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio Machado, Antonina, Paraná. Pessoal, estamos falando sobre a NBR 14280, falando com o pessoal do terceiro semestre para a gente aprender como fazer uma estatística de acidentes, como nós vamos montar, da onde vem alguns números. Então a gente está aqui estudando um pouco a NBR 14280. Então, os nossos últimos slides, né, das nossas últimas aulas, a gente falou aí sobre, está falando sobre os cálculos estatísticos, né? Ainda nós não chegamos nos números, né? A gente está falando ali sobre os dias perdidos. Agora nós vamos falar da aula 8, então vamos falar aí dos dias a debitar, tá? Então a gente relembrou ali um pouco dos dias perdidos, né? O que são em relação aí aos acidentes. Falando também aí que é importante para os cálculos estatísticos, né? Os dias a debitar. Então são dias não realmente perdidos, que devem ser debitados por morte ou incapacidade permanente, total ou parcial, de acordo com o estabelecido no quadro 1, 3.4.4, tá? Então, existem também os dias a debitar, né? Não é quando a gente vai fazer uma análise de acidente, tem os dias a debitar, e os dias a debitar são aqueles dias, né? Como está escrito ali na parte de baixo ali, ó, por morte, ó, em caso de morte de um trabalhador, devem ser debitados aí na empresa, né? É debitado na empresa 6.000 dias, tá? Por incapacidade permanente total também é debitado aí 6.000 dias. E por incapacidade parcial, os débitos aí vão ser de acordo com o indicado no quadro 1 da NBR, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o quadro 1 da NBR, tá? A NBR vai ser disponível aí para vocês. Então aqui está a NBR 14280. O quadro 1, pessoal, que a gente está falando, ó, é esse quadro aqui, ó. Ele vai mostrar para nós a quantidade de dias a debitar em caso de perdas aí de membros, tá? Então tá aqui, ó, quadro 1, ó, dias a debitar. Então, em caso de incapacidade total, 6.000 dias. Perdas, incapacidade total e morte, 6.000 dias. Ó, perda de membros. Então, se você tiver um acidente, por exemplo, com uma amputação, tá? Se aquele teu funcionário sofreu lá uma amputação, você vai colocar na tua estatística lá a quantidade de dias conforme aquilo que ele perdeu, tá? Então, se ele perdeu aí um membro superior, ali ó, acima do punho até o cotovelo, vai ser debitado aí 3.600 dias, tá? Dessa empresa vai ser debitado aí, tá? Esses débitos, né? Quando a gente fala desses débitos, a gente está falando daqueles cálculos lá do FAP, né? Do fator acidentário. Então, é, quanto quanto maior é o índice, né? O número do FAP, maior é a taxa que a empresa paga. Então, quanto mais acidentes de trabalho a empresa tem, maior é a taxa que ele paga de impostos. Se ele tem uma taxa pequena, ele vai pagar uma taxa menor. Se ele tiver uma taxa maior, ele vai pagar mais por isso, né? Porque entende-se que essa empresa ela está contribuindo aí para os custos, né? Aumentar os custos aí do INSS, né? Da saúde. Então o governo ele cobra mais dessas empresas. Então, se tiver ali uma perda de membro acima do punho até o cotovelo, 3.600 dias. Do cotovelo até a articulação do ombro, lá, 4.500. Nas mãos, perdeu aí a terceira falange distal. Lá, indicador polegar, indicador, dedo médio, dedo anular, dedo mínimo, né? Cada um tem a quantidade de dias, né? Ó, a terceira falange, que é a pontinha do dedo, né? A segunda falange, que é
essa junção aqui também que tem no dedo, né? Então a primeira falange é a pontinha do dedo, a primeira dobra ali, né? Se você pegar no teu dedo e você dobrar, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô escondido aqui na tela. Aqui, ó, meu dedo, primeira falange é, né? Essa dobrinha aqui, ó, primeira falange, segunda falange, né? Terceira falange proximal, né? Já é aqui próximo aqui a mão, né? Tá, pessoal? Então, ó, primeira falange, segunda falange, terceira, tá? E assim por diante. Então, ali, ó, primeira falange distal, né? Ele é distal porque ele é distante, né? Da parte das mãos aqui, né? Que é a parte maior. Então, ela é distal. Ela tem esse nome porque é distante. Terceira falange distal. Aí, segunda falange medial, né? Distal para o polegar. E assim vai. Ó, primeira falange proximal, que é já próxima aqui as mãos, ó. Metacarpinianos, 900 dias, né? Mão e punho, 3.000 dias, ó. Membro inferior, acima do joelho. Então, pessoal, tem tudo na NBR 14280, tá? Então, a quantidade de dias aqui, de todos os membros, ó. Perda da visão de um olho, né? Haja ou não a visão no outro. Então, se ele for cego de um olho já e ele perdeu o outro, ó, 1.800 dias. Perda da visão de ambos os olhos em um só acidente, 6.000 dias. Perda da visão, perda da audição, né, 600 dias. Perda de audição em ambos os ouvidos em um só acidente, 3.000 dias. Então, todas as partes do corpo, né, elas estão divididas aqui, tá? Ó, pés, amputação dos pés, primeira falange, né? Segunda falange, ó, o tornozelo ali, ó, o tarso, né? Caso você perca, né? Você tem ali uma fratura, uma amputação. Então, gente, todo o nosso corpo ele tá definido aqui, tá? Então, fiquem atentos aí, né? Quando vocês estiverem nas empresas trabalhando como técnicos e tiver acidente que haja aí incapacidade permanente, né? Você tem que considerar na tua estatística de acidente lá esses dias perdidos, tá? Ah, mas foi só um dedinho, né? A pontinha do dedo. Foi a pontinha do dedo, mas você vai perder 50 dias, né? Vai ser debitado aí na sua empresa, vai ser debitado 50 dias, tá? Ok, pessoal? Então, aqui a gente consegue ver essa questão aí dos dias perdidos, tá? Então, aqui é o que a gente está falando aqui, ó. Dias a debitar, tá? Então, são dias que são debitados aí por acidente de acordo com o quadro 1, tá? Incapacidade permanente total, incapacidade permanente parcial também, ok? Falando aí, pessoal, também dos cálculos estatísticos lá, ó. Horas homens, disposição aos riscos, tá? O que significa isso, gente? Horas homens, agora nós estamos entrando na parte boa, né? A parte que eu gosto, né? Como eu não gostava antes, né? Não gostava antes, mas depois que eu estudei bastante matemática, então é uma parte que eu aprendi a gostar aí bastante, que é trabalhar aí com cálculos, com estatística, né? Então nós estamos entrando aí na parte da estatística mesmo, dos cálculos. Vou tentar mostrar para vocês da melhor forma possível, tá? Então ali, ó, horas homens de exposição ao risco, ó, é somatória das horas durante as quais os empregados ficam à disposição do empregador em um determinado período, tá? Então como é que eu vou fazer, gente, o cálculo das horas homens? Aonde que eu vou usar esse valor? Esse valor, gente, é importante para que eu possa fazer a base da minha estatística, tá? Por exemplo, olha aqui no quadro, ó. Na NBR 14280, ela tem aqui ó, um exemplo, ó. Ela diz assim, ó, que 25 homens, dos quais 18 trabalham cada um 200 horas por mês. 4 trabalham 182 horas mês. 3 trabalham apenas 160, totalizando 4.808 horas homens, conforme abaixo. Então ali, ó, se eu tenho 18 que trabalham 200 horas,
dá 3.600. 4 vezes 182, 728. 3 vezes 160, 480, 480 horas ali, né? Então, isso no mês, tá? Total ali, ó, 4.000 horas, 4.808 horas de exposição. Então, gente, de onde que você vai pegar essa informação? Essa informação geralmente a gente pega dos recursos humanos, tá? A gente pede lá no RH a tabela, né, a lista de horas de trabalho que cada funcionário fez. Então lá eles têm, devido aos controles de folha-ponto, então a gente vai conseguir puxar essas informações para fazer os cálculos, tá? Por que que é importante esse cálculo de horas homens trabalhadas? Porque esse indicador, gente, de HHT, que nós chamamos, né? Vocês vão ver aqui para frente que tem essa nomenclatura, a gente chama de HHT, tá? Horas homens trabalhadas, tá? Nós chamamos aqui de horas homens de exposição ao risco, ou HHT, né? Horas homens trabalhados, tá? Esse valor, gente, esse indicador é o que nós vamos usar para fazer a nossa estatística, tá? Porque na NBR 14280, se eu for calcular, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, taxa de frequência de acidente, tá? Então, para eu calcular a minha taxa de frequência de acidente, eu tenho que pegar a quantidade de acidentes que aconteceram, tá? Eu vou multiplicar por um fator K, que nós chamamos, né, que é de uma fórmula, é um fator universal. Então aqui, para a estatística de acidente, ela diz ali que nós vamos calcular por 1 milhão de horas, né, horas homens de exposição. Então é um valor que você não mexe, né, você não vai mexer nesse valor de 1 milhão. Você vai calcular a quantidade de acidentes que aconteceram, a taxa de frequência, vezes 1 milhão, dividido pelo número de horas homens trabalhados. Ah, professor, mas de onde vem esse 1 milhão? Uma vez eu aprendi com uma professora de cálculo, que ela diz assim, quando você tem uma fórmula montada e que a gente vai apenas usar esse valor, a gente não procura muito saber de onde ele vem, né? A gente apenas aplica, a gente usa, né? Como engenheiros, como técnicos, a gente usa. Então, se nós fôssemos matemáticos, né, fôssemos estudar matemática profundamente, a gente iria buscar essas informações e querer saber da onde que vem, né, por que que é feito, né, da onde vem esse 1 milhão. Então, esse 1 milhão é justamente para que a gente possa fazer, né, essa transformação aí em porcentagem, né? Então, eu tenho um número de acidentes, eu vou multiplicar por 1 milhão, e vou dividir pelo número de horas homens trabalhados, né? Que vai dar, aí vai dividir por 1.000, né? Também. Então vai ser, a gente vai conseguir chegar aí nos valores estatísticos, tá? Então quando a gente for fazer os cálculos aí, vocês vão entender, né? Melhor do que a gente está falando, né? Tô falando dessa aqui, ó, taxa de frequência, ó, tá vendo aqui, ó, NBR 14280. Tá aqui, ó, taxa de frequência, ó, taxa de frequência de acidentes. Taxa de frequência deve ser expressa, tá, com aproximação de centésimos e calculadas pela seguinte expressão, ó, FA igual a N vezes 1 milhão dividido por H. H representa horas homens de exposição ao risco, né, ou HHT. N é o número de acidentes vezes 1 milhão, e a gente vai ter ali o valor. Depois nós vamos mostrar para vocês, como é que a gente faz aí isso no Excel, tá? Eu vou fazer também uma aula ensinando vocês aí a usar o Excel, tá? Taxa de frequência de acidente, então ali, ó, é o número de acidentes por 1 milhão, por milhão de horas homens de exposição ao risco em um determinado período. Então multipliquei por 1 milhão, dividi pelo número de horas realmente aí executadas, tá? Então vejam que você não pode colocar, né? É comum, às vezes, eu já vi isso acontecer, né, em algumas empresas, para você fazer a estatística do acidente, ele pega. Porque a obrigação, né, hoje um trabalhador, ele trabalha em média 220 horas no mês.
Então eu já vi isso acontecer, já vi técnicos calcularem da seguinte forma: ele pega a quantidade de funcionários, ele multiplica por 220 e aí ele usa aquele valor como regra, né? Então vamos dar um exemplo aqui: se você tiver 200 funcionários, né, e você multiplica isso por 220, você vai ter um valor ali de 44 mil horas de exposição ao risco, 44 mil horas trabalhadas. E só que na verdade nem todo mundo trabalha as 220, né? Então tem gente que trabalha 200, tem gente que trabalha 160, tem gente que trabalha 180. Então por isso que a gente pede do Recursos Humanos a tabela, né? Então lá eles conseguem filtrar no sistema e já conseguem nos passar aí o valor de horas homens trabalhadas. E em alguns locais também eles têm ali separados a quantidade de horas extras, né? Que também precisam ser incluídas. Então você tem ali as horas normais, né? Deu lá 40 mil horas de exposição e ainda teve mais 400 horas de horas extras. E essas horas também precisam ser computadas, tá? Então eu vou ter ali a minha 40.400 horas homens de exposição ao risco, tá? Então se você fizer aí, se nós pegarmos e fizermos aqui um cálculo rápido, né? Nós fizemos um cálculo rápido aqui só para você entender. Pega a tua calculadora aí, né? Pega a tua calculadora aí, vamos dar um exemplo aqui para você calcular a taxa de frequência. Então, se na empresa, naquele mês, aconteceu 3 acidentes, tá? Então, você vai pegar 3 acidentes, vai multiplicar por 1 milhão, tá? Vai dar 3 milhões e você vai dividir por 40.400 horas que a gente fez agora aqui o cálculo, né, de 200 funcionários trabalhando 220 e mais incluindo mais 400 horas aqui, tá? E é só um exemplo, tá? Então aqui, ó, eu tive aqui uma taxa, calculem aí, de 74,25% de acidentes. Então, de todas as minhas horas de exposição ao risco, eu tive 70, o índice foi 74,25, tá? E aí, esse índice é bom? Será que é bom? Será que é ruim? Né? Esse índice de taxa de frequência, será que ele foi bom? Será que ele foi ruim? Né? Então, nós já vamos ver aí essa questão aí das taxas de frequência. Então aí, ó, 74, tá? Então pela minha calculadora aqui deu 74,25, tá? 74,25. Então vamos marcar esse valor aqui, que seria a minha taxa de frequência, tá? Então também, ó, eu consigo calcular a minha taxa de frequência de acidentados com lesão, né? Com lesão ou com afastamento, né? Ele fala com lesão, com afastamento. Então eu posso fazer um cálculo com afastamento, né? Uma frequência com afastamento, e eu posso fazer uma frequência sem afastamento, tá? Então eu consigo também fazer isso dentro da minha estatística. A taxa de gravidade, gente, a taxa de gravidade também é o tempo computado por milhão de horas homens de exposição ao risco em um determinado período, tá? Então, quando eu falo de taxa de gravidade, eu estou falando a taxa de gravidade, ó, mostrar para vocês aqui na NBR 14280, ela é expressa por números inteiros, né? Pela seguinte expressão, ó, é a taxa de gravidade. O que é? É o tempo computado. O que é esse tempo computado? É a quantidade de dias que foram perdidos em decorrência ao acidente, tá? Então é o tempo de dias ali que foram perdidos. Então se você perdeu 5 dias, você vai colocar aqui a taxa de gravidade, 5 dias vezes 1 milhão, dividido pelo número de horas homens expostos ao risco, tá?
Então, nós vamos conseguir aí fazer o cálculo da nossa taxa de gravidade, ok? Então, nossa taxa de gravidade vai nos dar aí como é que está a gravidade da nossa empresa, tá? Como é que está a gravidade do nosso índice de acidente, tá? Então, nós vamos conseguir encontrar esses valores de acordo com os números que nós temos aí no nosso ambiente de trabalho, tá? Então, taxa de gravidade, então, ó, o empregado pode ser qualquer pessoa, né, com compromisso de prestação de serviço na área de trabalho considerada no local de trabalho, incluindo também estagiários, né, dirigentes e autônomos. Análise de acidente, estudo do acidente em que é, é, análise de acidente é o estudo do acidente para pesquisa de causas, né? Então eu preciso entender quais são essas causas, eu preciso analisar esses acidentes, quais foram as circunstâncias, quais foram as consequências desse acidente, o que aconteceu, tá? E as estatísticas de acidente são números relativos a essas ocorrências, né? Então eu preciso desses números para eu poder fazer a minha gestão de segurança, tá? Nesse último slide aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que? Que a Organização Internacional do Trabalho, ela nos dá aqui alguns valores aqui que são padrão, né, para que a gente possa tentar manter a nossa empresa dentro desses índices. Então, a OIT, né, que eu escrevi ali em cima ali, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela diz que a taxa de frequência até 20, ela é muito boa, tá? A taxa de frequência de acidente até 20, ela é muito boa. A taxa de frequência de 20,1 até 40, ela é boa. A taxa de frequência de 40 a 60, ela é regular. E a taxa de frequência acima de 60, ela é péssima, né? É horrível. Então ali, ó, na nossa taxa de frequência, que nós calculamos agora há pouco, então a gente calculou o índice de 5 acidentes vezes 1 milhão, dividido pela nossa horas homens trabalhadas, ó, deu 74,25. Então, se fosse, né, dentro da nossa empresa essa taxa, esse mês nós estaríamos péssimos, né? Tá horrível, tá acontecendo muito acidente, bastante acidente pelo número de horas homens expostos ao riscos, tá? Então aqui é uma taxa que a gente consegue verificar, ó, acima de 60, péssimo, né? Horrível, horripilante, né? O cara olha e já dá, né, dá coceira, né, nele, porque fala, caramba, 72% de taxa de frequência é muito acidente, né? Para o número de horas homens expostos. Então a OIT, ela colocou aqui uma meta para nós. Então a gente tenta buscar, a gente quer o quê? Eu quero buscar esses valores, eu quero manter a minha empresa com uma taxa de frequência até 20, tá? Não é que eu quero manter, né? Eu quero, na verdade, manter zerado. Mas quanto menor essa taxa, melhor. Taxa de gravidade também, ó, tem um valor aqui, ó. Até 500 é muito bom. É muito boa a taxa. De 501 a 1000, a taxa é boa. De 1001 a 2000 é regular. Acima de 2000, cara, também é péssimo, né? Se nós pensarmos naqueles 5 acidentes que a gente teve, se nós tivermos ali 25 dias de perda de acidente, vamos calcular aí vezes 1 milhão. Calculei vezes 1 milhão, deu 25 milhões, dividido por 40.400 horas, eu tenho uma taxa aí de 618,81, tá? Então ali, ó, eu tô na taxa de gravidade, né? Ela tá considerada ainda boa, né? Eu tô com uma taxa de 600, tá? Então não tô tão ruim, mas eu poderia melhorar, baixar ela de 500 ali, tá? Então a gente usa esses parâmetros da Organização Internacional do Trabalho para a gente manter as nossas empresas aí dentro dessas taxas, ok, pessoal? Na próxima aula eu vou estar gravando para vocês, vou mostrar para vocês como que a gente faz isso numa tabela de Excel, tá? Então eu vou montar uma tabela de Excel aqui com vocês, eu vou mostrar um passo a passo. Nós vamos montar uma tabelinha de Excel com as taxas
horas homens trabalhadas, taxa de frequência, frequência com afastamento, frequência sem afastamento, taxa de gravidade. Vamos calcular essas taxas, vamos jogar na tabelinha ali do Excel, ali você joga os valores, ele já te dá os valores ali correto, de acordo com a NBR 14280, seguindo esse princípio aí. Ok, pessoal? Então, deixo para vocês aí um grande abraço, né? E até a nossa próxima aula.